Não é? 99% da população do planeta está presa na Matrix, vivendo a partir e em função dessa realidade material na qual estamos todos inseridos, acreditando que a sua rotina diária é tudo que existe. Por que alguns alcançam o tão desejado sucesso e outros não? Será que Deus tem a ver com isso? Olá, muito boa tarde a todos que sintonizam os 95.7 FM da Vibe Mundial. Está começando mais uma vez o programa Mentes Além do Tempo. Meu nome é Edgar Bin, eu sou psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta e estou aqui ao lado da minha amada esposa Eliane Bin, que também é psicanalista, terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte, o pessoal que nos assiste aí pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Querido ouvinte, a inspiração para o programa de hoje vem de um livro muito, mas muito legal. A gente leu esse livro já tem, sei lá, pelo menos 10 anos atrás, mas surgiu a vontade de falar sobre isso hoje, né? Surgiu a vontade Porque ele é super atual, né? Passatempo, ele é atual. Exato, ele serve para gente em qualquer tempo, ele é atemporal. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, talvez você até já tenha lido esse livro. Mas se você não conhece, ou se você conhece, mas ainda não leu, fica a dica. A gente insiste nisso, tá? É um livro sensacional, vale muito a pena ler. Nós recomendamos fortemente a leitura dele. Mas aí alguém pode dizer assim, mas eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler, Tudo bem, né? Me cansa. Não tem problema, não tem nenhum problema. Porque você pode ouvir o livro, né? Hoje a gente tem em virtude aí do avanço da tecnologia, a possibilidade de ter à nossa mão muita coisa legal. E o YouTube está com um monte de audiobooks deste livro disponível, livre, é só clicar e começar a ouvir. Você faz uma busca lá, encontra e saboreia essa leitura que é deliciosa, né? De uma forma ou de outra, leia o livro, se aproprie desse conteúdo que vale muito a pena. Porque ele vai te mostrar, de uma forma bem interessante e envolvente, como as adversidades da vida são criadas pelos nossos pensamentos, pela nossa mente egóica. E como você pode mudar isso, né? Essa é a parte melhor da coisa. Transformando a sua vida apenas estando mais consciente. Como se fosse pouco, né? Estar mais consciente. Você sabe que 99% da população do planeta está presa na Matrix, vivendo a partir e em função dessa realidade material na qual estamos todos inseridos, acreditando que a sua rotina diária é tudo que existe. Pois é, tem muita gente que está vivendo assim. Gente, trata-se de um best-seller, né? E olha que interessante. Esse livro foi escrito em 1938. 1938. Portanto, há quase 100 anos. No entanto, ele só foi publicado em 2011. O que será, né? Por que será que um livro que traz tanta consciência ficou tanto tempo engavetado? Bom, vamos acabar com o suspense, né? O nome do livro, gente, é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. O mesmo autor do livro famoso também, Quem Pensa Enriquece, né? Então hoje a gente vai refletir sobre algumas mensagens desse incrível livro, Mais Esperto que o Diabo. E logo no primeiro capítulo, o Napoleão Hill conta como foi a trajetória dele como escritor, né? Como surgiu a ideia de começar a escrever. E tudo começou lá em 1908, quando Napoleão precisava de uma renda extra para pagar a sua faculdade, que na época ele fazia faculdade de Direito. E aí ele teve a ideia de entrevistar pessoas de sucessos, pessoas que bem na vida, assim, né? Financeiramente, pessoas prósperas. E o seu primeiro entrevistado na época foi o Andrew Carnegie. Carnegie, né? Andrew, ele era um bilionário da área da indústria metalúrgica. Pra vocês terem uma ideia, se esse empresário, se o Andrew estivesse vivo hoje, ele com certeza seria o homem mais rico do mundo. Porque lá naquela época, veja bem, né? Lá em 1908, ele tinha uma fortuna avaliada em torno de 370 bilhões de dólares. Não é pouco, né? Hoje já não é pouco, imagina Pois é. em 1908. Bom, muito bem. E dessa entrevista, né, do Napoleão com o Andrew sugeriu a ele, a Napoleão,
que não entrevistasse só pessoas de sucesso, mas que entrevistasse também pessoas fracassadas. E a intenção era achar as causas do sucesso e as causas do fracasso. Foi a partir dessa entrevista que Hill escreveu o seu primeiro sucesso, né, como Edgar disse, Quem Pensa Enriquece. E logo após a publicação desse livro, Napoleão Hill começou a trabalhar num projeto que também, né, ele teve a grande ideia, que era baseado numa entrevista imaginária, tá, gente? Imaginária, dele mesmo com o diabo. Aí, né, existem vários boatos sobre... Será que o Napoleão mesmo teve algum contato com o diabo? Ele entrevistou mesmo o diabo? Ou foi tudo produto da sua imaginação? Enfim, mas o Napoleão mesmo no livro dá a entender que se trata de uma figura metafórica, né? Sendo que o diabo retratado no livro nada mais é do que uma representação dos nossos hábitos e comportamentos, né? Criados pela mente. E dentro do contexto que ele avaliava, que ele pesquisava, também pelo ego das pessoas que o autor entrevistou e que se consideravam fracassadas. Então, para aqueles que já pensaram assim, putz, a Eliane Edgar vai falar de diabo, não quero nem ouvir falar disso, vou desligar o rádio. Gente, não precisa ficar apavorado, tá? Porque o diabo retratado aqui, né, no livro de Napoleão Hill, que nós vamos trazer várias reflexões de consciência, não tem nada a ver com aquele diabo idealizado pelas religiões, tá bom? Mas sim, como eu disse, o diabo como sendo a representação dos nossos fracassos, É o né? nosso diabo interior, né? Isso. E vocês vão poder acompanhar aqui no programa o quanto faz sentido tudo que o Napoleão Hill trouxe através desse livro, revelando para todos que o sucesso está ao alcance de todos nós, sem exceção, gente. Isso é real. Mas então, por que alguns alcançam o tão desejado sucesso e outros não, né? Será que Deus tem a ver com isso? Será que Deus gosta mais de uns do que de outros, né? Ou tudo, de fato, é fruto da nossa imaginação, da nossa mente? Então, nós vamos passar aqui um resumão do livro, porque tem muita coisa lá para analisar, para refletir, né, desse livro tão atual e tão revelador da verdadeira consciência humana, tá bom? É importante a gente fazer um alerta aqui, né? As reflexões que nós vamos trazer aqui não substituem, em hipótese nenhuma, não atrapalham em nada a leitura do livro, tá bom? É Ao assim, não contrário, dá se spoiler você aqui não não. lê o livro, depois do programa vai ficar ainda melhor ler o livro, né? E absorver Isso. a profundidade das mensagens que ele contém. Bom, este livro, gente, trata de um diálogo, como eu disse, né, do Napoleão Hill com o diabo, onde o Napoleão pergunta e o diabo responde. E o diabo cita logo de início, né, os três dos principais grupos de pessoas que colaboram, veja bem, que colaboram desde cedo na programação daqueles que serão fracassados na vida. Pessoas que vão colocar na mente da pessoa formas de alienação e de dominação. Preste atenção, hein? Dominação. E quais são esses três grupos? Você arriscaria chutar, Edgar? Quais seriam esses três grupos? Melhor você falar. É melhor falar, né? Bom, gente, esses três grupos que o diabo cita, né, no livro são os grupos do religioso, dos professores e dos pais. Aí não, né? Olha só. E por que esses são os grupos que vão ditar o que é certo e o que é errado? Né? A gente não fala aqui que desde criança, e a gente, sem julgamento, a gente não está criticando o pai, nenhuma religião, tá? Nenhum professor, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a criança, quando é pequena, a primeira influência que ela tem é dos pais. Depois, né, vem dos professores, que vai para a escolinha, vai para a escola. Depois vem da religião, né, que a família ali propaga, enfim. Mas o fato é, esses grupos têm muita autoridade perante a criança, tá? E eles vão colocar na mente da criança pontos de vista deles, né? E que são de interesses deles. Então, daí a gente já pode começar a entender e imaginar o que pode acontecer, né?
E é por isso que dá para imaginar porque esse livro ficou engavetado por quase 100 anos, gente, né? Imagina a polêmica que foi falar em Diabo, que foi falar sobre essa forma mental de dominação, de alienação, com, né, todas essas reflexões lá em 1938, Ainda né? mais mexendo com o pai, com o professor, com religião, né? Então dá para entender. Ele foi num terreno bastante perigoso, né? Mas a Sim. gente não vai entrar nesse ponto, a gente não vai se estender aqui, porque tem muita coisa para falar do livro, a gente não quer entrar nessa polêmica que no fim não leva a grande coisa, né? Só como exemplo, gente, o nosso conteúdo aqui na rádio, assim como também o nosso conteúdo nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, diz muito sobre isso, né? Como nós somos influenciados desde pequenos pelas pessoas, pela sociedade de uma forma geral, pela cultura, pela classe social. Nós, no final das contas, nós somos moldados a partir disso tudo. E é desde pequeno que isso acontece, né? Que nós temos implantadas em nós crenças que nos formam, Sim. tanto do ponto de vista positivo, então tudo aquilo que a gente tem de bom vem daí, mas também tudo que é negativo, tudo que é limitante, também está enraizado nessas crenças. A gente já falou aqui que o cérebro humano, até os 7, 8 anos de idade, ele é totalmente influenciável e moldado por autoridades, que no caso, como a Eliane já falou, pais e professores são as primeiras. Muito bem, mas continuando, o livro Mais Esperto que o Diabo, como já disse, foi escrito em sessões de perguntas e respostas entre o Napoleão Hill e o próprio Diabo, que afirma influenciar 98% da população. E ele explica em detalhes as causas do sucesso e do fracasso de uma pessoa através dos seus truques e conhecimentos sobre a mente humana. Olha que louco. Que interessante, né? Ele entende muito bem de mente humana. E o primeiro tema trazido pelo diabo para influenciar as pessoas é nada mais, nada menos do que o medo. Gente, quantas vezes a gente já falou aqui sobre o medo, né? Então vamos entender isso. O personagem da história diz que Hill, que o medo é um dos maiores impasses da humanidade. Sem dúvida. E como ele é quem é, né, o diabo, ele diz utilizar do medo para acabar com o sonho de diversas pessoas. Olha só que Não é legal. verdade, Acabar gente? com o sonho. O medo paralisa. Né? Uhum. O medo paralisa. É isso que o diabo faz. Ele afirma que uma pessoa de sucesso não pode deixar que o medo a impeça de fazer as coisas. Né? E o digníssimo entrevistado pelo Napoleão Hill elenca 6 grandes medos que a maioria das pessoas tem. Vamos Olha lá. só, Uhum. veja se é o seu caso, querido ouvinte. Medo da pobreza, medo da crítica, medo dos problemas de saúde, medo da perda do amor, medo da velhice e, obviamente, medo da morte. Pois é. E aí, né, como eu digo, já perguntou. Eu pergunto para vocês que nos ouvem ou que nos assistem pelo Instagram. Pense por uns instantes aí e me diga, algum desses medos está presente em sua vida? Algum desses medos já te impediu de fazer algo que você sabia que deveria ter feito, porém, por causa do medo, você não fez? Pois é, gente. Eu tenho certeza de que você relatou vários momentos da sua vida. E de acordo com o livro, estes medos são obras, né? De novo, entre aspas, gente, vamos entender diabo como mente, tá? Ou nada mais que a nossa própria, né? Como eu falei, nossa própria mente. O livro fala como diabo, mas é a nossa própria mente. Então, são os nossos pensamentos, nossas crenças, que fazem o quê? Fazem a gente parar. Fazem a gente ter medo e parar. Em nome do medo, deixamos de escolher, ficamos paralisados, inertes diante da vida. Encontramos N razões contando as historinhas da nossa vida para não seguir adiante por causa dos nossos medos. E quando superamos os nossos medos, e com certeza, na certeza da perfeição divina, tudo entra no fluxo natural da vida. E o que o universo sempre vai fazer é sempre conspirar ao nosso favor, né? Entramos no fluxo do sucesso. Lembrando, gente, que sucesso não está associado apenas a bens materiais e financeiros, tá? Mas sim sucesso em todas as áreas da vida. É natural ter medo, mas não podemos permitir em momento algum
que o medo tome as rédeas da situação, né? Quando deixamos o medo dominar nossa mente, somos levados para a vida sem direção, sem propósito. Permitimos que influências externas dominem cada vez mais nossas mentes e opiniões. E o que acontece nesse sentido? Perdemos o nosso poder, o poder do nosso verdadeiro eu, né? Da nossa verdadeira consciência. Perdemos o poder consciente das nossas escolhas, né? No sentido de agir, de ação, de forma única e independente. Então, o medo, de fato, paralisa. E tem um exemplo bom, né, que o livro mostra desde o início, né, onde o diabo afirma para Napoleão Hill que o sistema escolar não ensina as crianças a usar suas mentes e a raciocinar, mas sim a repetir e a memorizar conceitos fechados. Os alunos são classificados e avaliados pela capacidade de decorar informações e não pela capacidade de se tornarem verdadeiros solucionadores de problemas. Olha que fantástico, isso em 1938, é fabuloso. Imagina se as escolas ensinassem as crianças a refletir, a evoluir por nós mesmos, ensinando valores, ensinando consciência espiritual, inclusive, né? Ensinando que nós somos mais do que matéria, que nós somos uma consciência, um espírito, uma mente, um corpo, um conjunto que vai transcender, inclusive, esse mundo material que a gente vive, né? A própria, né, se ensinar essa inteligência emocional, né? Controlar, Exato. conhecer as suas emoções, isso faria toda a diferença, né? Se a escola ensinasse a refletir, a evoluir como os seres humanos devem refletir para a sua evolução. Se assim fosse, com certeza nós viveríamos num outro mundo, um mundo muito mais evoluído do que a gente encontra nos Com dias de hoje, certeza. né? Então, gente, caso você esteja com medo de alguma coisa, de fazer algo, vai assim mesmo, com medo mesmo, mas vai, não deixe o medo te parar, né? É melhor a gente viver e ter a experiência de uma escolha do que carregar, né, arrependimentos por não ter escolhido, por não ter feito. Então é muito importante isso. E ainda, né, de acordo com o livro, o diabo também nos influencia, sabe por quê? Por qual meio, né? Por meio das substâncias tóxicas, né? Como, por exemplo, o álcool, o cigarro, ou mesmo má alimentação, que reduzem, assim, demasiadamente o nosso poder de raciocinar de forma independente. Diminui nossa percepção perante a vida, da nossa capacidade, do nosso foco, nos deixam inativos e improdutivos. Então, no livro ele sugere que a gente deixe de pensar de forma independente, porque a gente se utiliza desses vícios, desses hábitos nocivos. Não é que ele sugere, ele conta, né, que a gente acaba deixando por causa dos vícios, a gente acaba se tornando dependente disso e deixa de pensar independentemente, como deveria ser, né? E esses hábitos nocivos ao nosso desenvolvimento, né, e esses maus hábitos, com o tempo, eles começam a entrar no subconsciente, o que significa que a pessoa passa a repetir esses maus hábitos. É assim que a mente funciona, sem mesmo se dar conta de perceber isso. E se isso não for corrigido a tempo, gente, é o que a gente fala o tempo todo aqui. Esses hábitos podem até se tornar permanentes, né? Isso é o que é chamado no livro, ele chama no livro como lei do ritmo hipnótico. Olha que interessante. Uma lei que funciona nos dois sentidos, dependendo unicamente do quê? Dos nossos hábitos. Por exemplo, se os nossos hábitos forem bons, ele vai, né, nos levar aos nossos objetivos, estamos caminhando em direção aos nossos objetivos, aos nossos sonhos, ao nosso propósito. No entanto, se eles forem ruins, simplesmente somos levados pela vida e muito provavelmente não chegaremos a lugar algum, né? A vida vai passar e não aproveitaremos com toda a nossa força, com todo o nosso poder. Então, para você colocar a lei do ritmo hipnótico a seu favor, você deve sempre fazer as coisas com o seu propósito de vida, vivendo com os seus valores, com muita, muita, muita gratidão e com muito amor, definindo metas e sempre seguindo em direção aos seus objetivos. Porém, você nunca deve
culpar ninguém, culpar os outros pelos seus erros. Você deve ir em busca do que quer, não importa quanto tempo leva e sem culpar ninguém. Alcançar aquilo que desejamos é seguir nessa meta, nesse objetivo, né? Porque, gente, se a gente tem confiança na certeza da perfeição divina, se não for nessa meta, a gente vai alcançar, se não for nessa encarnação, a gente vai alcançar em outra encarnação, em outra vida. Com certeza, né? Será em outro momento, mas a gente vai atingir aquilo. Então, não permita ser uma mente influenciada pelos outros, mas sim ser a sua própria consciência. Mas o diabo não fala só do medo, né? Ele diz na entrevista com Napoleon Hill que ele também domina as pessoas fracassadas através da raiva, da procrastinação e dos ciúmes, né? A gente vai falar um pouquinho de cada um desses sentimentos limitantes daqui a pouco, né? É isso aí. E se você quiser também tratar algum tipo de fobia, tiver alguma questão psicológica que você queira se livrar, que esteja te incomodando, que seja uma limitação na sua vida, dificuldade para engravidar, por exemplo, dificuldade para emagrecer e tantas outras, né, questões que a gente acaba carregando vida afora e acha que é um problemaço, que é muito difícil de se livrar, eu tenho uma novidade para você. Existe uma técnica extremamente capaz, extremamente poderosa para poder te ajudar a se livrar desses e diversos outros tipos de trauma, que é a hipnoterapia. É uma terapia breve, em poucas sessões a gente consegue resultados excelentes. Então, se você quiser saber mais sobre a hipnoterapia, manda uma mensagem para mim no WhatsApp também. O número é o 11 97274 7997. A gente vai ajudar você aí a fazer uma faxina na casa mental, tá bom? Querido ouvinte, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai fazer uma pequena pausa para o intervalo comercial e a gente volta falando mais de Mais Esperto que o Diabo.